Sabemos que os números fazem parte do nosso dia a dia. Eles estão presentes nas brincadeiras, nas embalagens, no relógio, no controle da televisão, no celular, nas nossas roupas e etc. As crianças têm contato com os números desde muito pequenas. Como já vimos, os números fazem parte da nossa vida. Em todo momento, nós nos deparamos com os números. Existem muitas maneiras na qual utilizamos os números. Podemos ver os números de forma cardinal. O número cardinal é aquele que expressa uma quantidade absoluta. Números ordinais. Os números ordinais são utilizados para indicar uma ordem ou hierarquia numa dada sequência, ou seja, eles indicam a posição do lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou conjunto. São muito utilizados em competições esportivas para indicar andares de edifícios, tópicos de uma lista, as partes de algo, artigos de lei, decretos, capítulos de obra, indicação de séculos, dentre outros. Os números ordinais acompanham os símbolos O no masculino ou A feminino, os quais indicam a forma abreviada dos termos, por exemplo, segundo ou segunda. Lê-se segundo ou segunda. Números romanos. Os números romanos ou algarismos romanos são indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros. Os algarismos romanos são representados por letras maiúsculas, num total de 7 numerações. O I, que vale 1, o V, que vale 5, o X vale 10, o L 50, o C vale 100, o D 500 e o M vale 1000. Numeração até 999. Podemos representar os números de diversas maneiras. Através do material dourado.
ábaco. E do quadro de ordens. Decomposição no quadro de ordens. As tartarugas são répteis da ordem Chelonia ou Testudines. Eles são caracterizados por uma concha óssea ou cartilaginosa especial, desenvolvida a partir de suas costelas, que atua como um escudo. Coloquialmente, a palavra tartaruga é geralmente restrita aos testudines de água doce e marinhos. Em 2005, uma tartaruga marinha gigante das ilhas de Galápagos foi apontada pelos cientistas como o animal vivo mais antigo do planeta, com um ano de nascimento estimado em 1830. A Harriet, como era chamada, ganhou o apelido de tartaruga de Darwin, já que o cientista estudou em 1835 animais dessa espécie. O réptil morreu em 2006, aos 176 anos, num zoológico australiano. Vamos decompor o número referente à idade que a tartaruga morreu. Então, iremos decompor o número 176. Podemos decompor esse número de duas maneiras. Vamos decompor em ordens, que ficará 1 centena, 7 dezenas e 6 unidades. Mas também podemos fazer essa decomposição em unidades, onde ficará 100 mais 70 mais 6. E assim decompomos o número também no quadro de ordens, onde iremos posicionar o 1 na ordem da centena, o 7 na ordem da dezena e o 6 na ordem da unidade. Números pares e números ímpares. Número par é todo número que pode ser dividido em duas partes iguais, sem que uma unidade fique no meio. Já número ímpar são aqueles números que não podem ser divididos em duas partes iguais. Isso porque sempre haverá um número no meio. Aqui eu tenho 2 gatinhos e consigo formar o par. Vamos ver? Formei o par e não ficou nenhum gatinho de fora. Isso significa que o número 2 é um número par. Aqui eu tenho 3 cachorrinhos. Para formar par, eu deverei circular de 2 em 2. Então, irei circular esses 2 cachorrinhos, porém, um ficou de fora. Isso significa que o número 3 é ímpar. Aqui
Eu tenho 5 passarinhos. Vamos formar pares desses 5 passarinhos. Iremos circular de 2 em 2. Então, vamos lá. 2 aqui, mais 2 aqui. E um ficou de fora. Isso significa que o número 5 é ímpar, pois, depois de eu ter formado alguns pares, um passarinho ficou de fora. Agora eu tenho 4 coelhinhos. Vamos circular de 2 em 2 esses 4 coelhinhos? Então, eu circulo 2 aqui e 2 aqui. E não fica nenhum de fora. Isso significa que o número 4 é um número par. Antecessor e sucessor. Todo número natural possui um sucessor, que nada mais é do que o número que vem depois dele. Exemplos: sucessor de 23 é o 24, sucessor de 2 é o 3. Também existem os antecessores, que são os números que vêm antes de um número natural. O único número natural que não possui um antecessor é o 0. Vamos agora ver o antecessor do número que representa a idade da tartaruga. O antecessor de 176 é 175. E o sucessor de 176 é 177, pois é o número que vem depois do 176. Vamos ver agora a operação da adição. Adição é uma das operações básicas da aritmética. Na sua forma mais simples, a adição combina 2 números em um único número, denominado soma, total ou resultado. Observem a forma na qual realizamos a operação da adição. Colocamos um número sobre o outro. Eles devem estar organizados na ordem correta, ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E a partir daí, podemos dar início ao cálculo da adição. Devemos iniciar a adição sempre pela ordem da unidade. Então, vamos lá. 6 mais 1, 7. Em seguida, faremos a adição das dezenas. 4 mais 2, que é igual a 6. A próxima ordem será a ordem das centenas e faremos 3 mais 5, que é igual a 8. Termos da adição. As operações matemáticas são separadas em partes e essas partes são chamadas termos. Os termos da adição são parcelas e soma ou total. Utilizando o cálculo que nós fizemos anteriormente, nós temos os números
que serão somados, que são chamados de parcela, e o resultado, que é chamado de soma ou total. Vamos ao exemplo. As frutas são importantes para a nossa alimentação, pois garantem nutrientes essenciais para o nosso corpo. São alguns exemplos de frutas: a melancia, o mamão, a banana, o abacate, a uva, o morango, a laranja, o limão, entre muitas outras. Uma quitanda recebeu no final de semana uma caixa com 125 laranjas e uma caixa com 243 abacates. Quantas frutas a quitanda recebeu? Então, para descobrirmos esse total, iremos utilizar o cálculo da adição. Isso mesmo, iremos fazer a soma da quantidade de todas essas frutas que nós falamos, que são a laranja e o abacate. Novamente, organizamos os números dessa forma. Colocamos um sobre o outro e alinhamos, Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena debaixo de centena. E agora sim, iniciamos a adição, sempre pela ordem da unidade. Vamos lá. 5 mais 3, 8. Agora, vamos para a dezena. 2 mais 4, 6. E, por fim, fazemos a adição da centena. 1 mais 2, 3. Então, podemos constatar, através do cálculo da adição, que a quitanda recebeu 368 frutas. Subtração. Subtração é uma das 4 operações matemáticas básicas na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado dessa operação. Realizamos, assim, a operação da subtração. Algumas características para resolver o cálculo da subtração são bem parecidas com a da adição, ou seja, colocamos um número sobre o outro, lembrando que o de maior valor deverá ficar sempre em cima. E organizamos os algarismos na sua devida ordem. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se tiver centena, também colocaríamos centena embaixo de centena, e daí por diante. Após termos armado o nosso cálculo, iniciamos o cálculo, a subtração pela ordem da unidade. Então, faremos 6 menos 1, que é igual a 5. E agora, faremos a subtração da ordem da dezena, que é 3 menos 2, que é igual
a 1. Termos da subtração. Nós vimos os nomes dos termos da adição. Agora, nós veremos os nomes dos termos da subtração. São eles: minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Vamos ver onde estão localizados esses termos. O minuendo é o número maior, é aquele de qual será retirado uma determinada quantidade. O subtraindo é a quantidade que será retirada. E o resultado dessa operação é chamado de resto ou diferença. Vamos observar como podemos aplicar a operação da subtração. 243 abacates que haviam na caixa, 132 já estavam maduros. Quantos eram os abacates verdes? Para descobrir quantos eram os abacates verdes, fazemos o cálculo da subtração. Pegamos o número que corresponde ao total de abacates e iremos subtrair dele o número de abacates que já estavam maduros. Então, vamos lá, crianças, armando a continha. Para que esse cálculo esteja correto, é necessário que a gente organize os números na sua devida ordem, toda certinha, porque senão o resultado dará errado. Então, iremos colocar os números, os algarismos, na mesma direção de cada ordem. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Agora que já organizamos, damos início à subtração. Lembrando que devemos iniciar a subtração sempre pela ordem das unidades. Vamos lá. 3 menos 2 é igual a 1. Agora seguimos para a ordem das dezenas. 4 menos 3 é igual a 1 também. Agora vamos para a ordem das centenas. 2 menos 1 é igual a 1. E com isso, podemos verificar, através do cálculo da subtração, que o número de abacates verdes era de 111. Situação problema. As frutas, além de serem excelentes fontes de energia, ajudam também a liberar as toxinas do nosso organismo e reforçar o sistema imunológico. Incluir frutas em sua dieta aumenta consideravelmente o consumo de vitaminas, que variam de acordo com cada tipo de fruta. A quantidade recomendada de frutas por dia é de, pelo menos, 400 gramas por dia. Quantas gramas uma pessoa consumirá no total se ela comer mais 236 gramas de frutas? Para resolver esse problema,
Vamos lembrar que a estrutura do problema é composta por sentença matemática, cálculo e resposta. Para descobrir o total de frutas que uma pessoa consumiu em um dia, iremos fazer a adição de 400 gramas, que é a quantidade necessária, o mínimo necessário, com 236 gramas que a pessoa consumiu a mais. Então, vamos lá. Na estrutura do problema, nós temos a sentença matemática, na qual devemos colocar o cálculo deitado. Na parte do cálculo, iremos armar a continha, da mesma forma que eu falei com vocês antes. Os números deverão ficar um embaixo do outro, ou seja, ordem embaixo de ordem. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E damos início à resolução do problema. Vamos fazer a adição desses números, iniciando pela ordem das unidades. 0 mais 6 igual a 6. Agora na dezena, 0 mais 3 igual a 3. E por fim, a centena, 4 mais 2 igual a 6. Colocamos o resultado lá na sentença matemática. E agora vamos dar a resposta. A pessoa consumirá 636 gramas de frutas. Fui ao hortifruti e gastei R$ 130 para fazer uma salada de frutas para os alunos do terceiro ano. Dei para pagar R$ 150. Quanto eu recebi de troco? Para descobrir quanto eu tive de troco, irei pegar o valor que eu dei para pagar, que foi R$ 150, e subtrair dele o valor que eu gastei, que foi R$ 130. Então, vamos lá. Vamos armar a estrutura do problema. Sentença matemática, cálculo e resposta. E agora vamos colocar os valores, lembrando que no cálculo da subtração, o valor maior deverá sempre ficar em cima. E que também devemos iniciar pela ordem das unidades. Vamos lá. 0 menos 0 é igual a 0. Agora a dezena. 5 menos 3 igual a 2. E por fim, a centena. 1 menos 1 igual a 0. Colocamos o resultado na sentença matemática. E agora vamos dar a resposta. Para dar a resposta, é necessário que a gente leia a pergunta novamente. Então, vamos lá. A pergunta é: quanto eu recebi de troco? Resposta: recebi de troco R$ 20. Exercício VIP de matemática. Dicas VIP. Para fazer estes exercícios, você precisará estar com o cantinho de estudos organizado, estar com a apostila aberta no componente curricular. Surgiu dúvidas? Rever as videoaulas de lançamento. Pronto? Mãos à obra. Importante, não precisa imprimir este material. Como proceder? Pegue o seu caderno e coloque a data e o título do exercício que vai resolver.
A turma do terceiro ano está muito animada com a volta às aulas. Muitos desafios na nova série, mas Mariana e Lucas estão precisando de ajuda para encará-los. Vamos embarcar nessa jornada e ajudar as crianças a resolver esses probleminhas? Questão 1. A professora do terceiro ano colocou alguns números no quadro e pediu que as crianças completassem a sequência numérica. Vamos ajudá-los? Ao observarmos a sequência, podemos verificar que estamos contando de 10 em 10. Então, vamos ver os números que faltam. Se já temos o 510, o próximo será 520. Logo em seguida, 530. Depois temos o 540, 550. Agora vamos completar com 560, 570. Completamos 580, 590 e, por fim, 600. Questão 2. A professora fez uma brincadeira com a turma e pediu que as crianças estourassem apenas os balões que possuem números pares. Quais seriam os balões que as crianças deveriam estourar? Risque-os. Então, vamos riscar os balões com números pares. Vamos lá? Riscamos o 202, o 456... o 680 e o 888. Questão 3. A professora deu um desafio para a turma, colocou alguns números no quadro e pediu que as crianças colocassem em ordem crescente. Vamos ajudá-los? Vamos lembrar que ordem crescente é do menor para o maior. Então vamos lá. Iniciando pelo número 20, que é o menor. Depois o 30, depois o 40, em seguida o 42. Depois vem o 75, o 120, o 150 e, por fim, o 200. Questão 4. Chegou a hora do lanche. A mãe de Mariana avisou que ela não poderia comprar qualquer lanche na cantina. Ela só poderia comprar lanche que tivesse um número ímpar na tabela de preço. Quais seriam os lanches que ela poderia comer? Circule. Os lanches que têm número ímpar na tabela de preço são a pizza, que é R$5, a batata frita, que é R$3, e, por fim, o hambúrguer, que custa R$7. Questão 5. Lucas estava no recreio brincando com seus amigos de adivinhar os sucessores e antecessores dos números, mas estão precisando de ajuda nos números abaixo. Ajude-os completando. Agora, então, vamos completar o antecessor e o sucessor de cada número abaixo. O antecessor de 459 é 458 e o sucessor de 459 é 460. O antecessor de 200 é 199 e o sucessor de 200 é 201. O antecessor de 899 é 898 e o sucessor de 899 é 900. Questão 6. Mariana estava com seus amigos brincando de amarelinha, mas a regra dizia que ela só poderia pular em casinhas com números pares. Quais serão as próximas casas que ela deverá pular? Vamos pintá-las? Podemos observar que ela iniciou pelo número 2, que é par. Então, teremos que pintar a casinha número 4, número 6, número 8 e a número 10,
que são números pares. Questão 7. Voltando para a sala de aula, Lucas precisava escolher em qual cadeira iria se sentar, mas a professora orientou que ele se sentasse em uma carteira com número par. Em qual carteira ele deve se sentar? Faça um X. Podemos observar que a única carteira que possui número par é a carteira de número 270. Então, vamos fazer um X na carteira de número 270. Questão 8. A turma de Lucas e Mariana tem muitos alunos. A professora representou a quantidade de alunos com material dourado. Observe a imagem e marque a opção que indica a quantidade representada. Se temos 2 barrinhas e cada barrinha vale 10 unidades, então temos o total de 20 unidades. Se temos 6 cubinhos e cada cubinho vale 1, temos 6 unidades. Isso quer dizer que a turma tem 26 alunos. Opção correta, letra B. Questão 9. Na turma do terceiro ano, manhã, possui 20 alunos. E na turma da tarde, em que Mariana e Lucas estudam, possui 26 alunos. Quantos alunos existem no total? Faremos aqui o cálculo da adição para descobrir o total de alunos. Então, vamos somar 20 mais 26. Iniciando sempre pela ordem da unidade. Vamos lá. 0 mais 6, 6. 2 mais 2, 4. Colocamos a sentença matemática e agora vamos dar a resposta. Lemos a pergunta para dar a resposta. Quantos alunos existem no total? Existem, no total, 46 alunos. Questão 10. No dia da avaliação de matemática, faltaram 7 alunos no turno da tarde. Quantos alunos estavam presentes na sala de aula? Se há 26 alunos no turno da tarde e 7 alunos faltaram, então faremos o cálculo da subtração para descobrir quantos alunos estavam presentes na sala de aula. Então faremos 26 menos 7, iniciando o cálculo pela ordem da unidade. 6 menos 7, não posso. Tem que pegar um emprestado lá da dezena, né? Lá do número 2, que ficará valendo de 1, e agora eu terei 16. 16 menos 7, 9. Lá na dezena ficou valendo de 1. Não tenho nada para tirar, fica 1 mesmo. Colocamos a sentença matemática e agora vamos dar a resposta. Estavam presentes na sala de aula 19 alunos. Questão 11. A turma toda já sabe reconhecer os números pares e os números ímpares. Circule de azul os pares e de vermelho os ímpares. Então vamos lá, crianças. Vamos circular primeiro os números pares. Então vamos circular de azul os números 988, 234, 144, 740, 102 e, por último, 236. Agora iremos circular de vermelho os números ímpares. Iremos circular de vermelho os números 285, 765, 235 e, por fim, o 437. Questão 12.
Observe os números que a professora da Mariana colocou no quadro abaixo e faça o que se pede. Letra A, coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Vamos lá. 69, 56, 41, 38, 33, 22, 20 e 17. Letra B. Qual número é o maior? O maior número é o 69. Letra C. Qual número é o menor? O menor número é o 17. Questão 13. Antes de encerrar a aula, a professora escreveu no quadro um número por extenso e pediu que a turma escrevesse o número usando os algarismos. Leia o número por extenso e pinte a resposta. O número que está escrito é 982. Então, iremos pintar o número 982. Hora do cálculo. Chegou o momento de exercitar e colocar os cálculos em prática. Preparados? Questão 14. A professora colocou algumas continhas no quadro e pediu que as crianças efetuassem no quadro de ordens. Agora é a sua vez. Calcule. 786 menos 169. 6 menos 9 não posso. Pego do 8 emprestado, que fica valendo de 7. E agora eu tenho 16. 16 menos 9 é igual a 7. 7 menos 6, 1. 7 menos 1, 6. Letra B. 522 menos 141. 2 menos 1, 1. 2 menos 4 não posso. Pego o emprestado lá do 5 que fica valendo de 4. E agora eu tenho 12 menos 4, que é igual a 8. 4 menos 1, 3. Letra C. 345 mais 128. 5 mais 8, 13. Coloco 3 e vai 1. Lá para cima do 4. 4 mais 2, 6. Com o que foi 7. 3 mais 1, 4. Letra D. 712 mais 259. 2 mais 9, 11. Coloco 1 e vai 1. 1 mais 5, 6. Com o que foi 7. 7 mais 2, 9. Questão 15. Calcule e pinte as partes da borboleta de acordo com a legenda. E vamos dar início às continhas. Vamos lá. 3 vezes 9, 27. Procuramos a cor onde está o 27 e vamos pintar essa parte da borboleta de verde. 7 vezes 9, 63. Pintaremos essa operação na borboleta de cinza. 6 vezes 3, 18. Coloco 8 e vai 1. 6 vezes 4, 24. Com 1 que foi 25. Coloco 5 e vão 2. 6 vezes 2, 12. Com 2 que foram 14. 1458. Pintaremos essa operação na borboleta de rosa. Continuando, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. Coloco 8 e vai 1. 6 vezes 2, 12. Com 1 que foi 13. 1386. Pintaremos esta operação na borboleta de amarelo. Continuando, 7 vezes 8, 56. Coloco 6 e vão 5. 7 vezes 1, 7. Com 5 que foram 12. Coloco 2 e vai 1. 7 vezes 1, 7. Com 1 que foi 8.
826. Pintaremos essa parte da borboleta de laranja. Próxima, temos 7 vezes 1.212. 7 vezes 2, 14. Coloco 4 e vai 1. 7 vezes 1, 7. Com 1 que foi, 8. 7 vezes 2, 14. Coloco 4 novamente e vai 1. 7 vezes 1, 7. Com 1 que foi, 8. 8.484. E pintaremos essa de marrom. Próxima, 4 vezes 9, 36. Pintaremos essa parte de azul. 6 vezes 6, 36. Também pintaremos essa operação na borboleta de azul. 7 vezes 7, 49. Coloco 9 e vão 4. 7 vezes 7, 49 novamente. Com 4 que foram, 53. Coloco 3 e vão 5. 7 vezes 6, 42. Com 5 que foram, 47. 4.739. Essa nós pintaremos de vermelho. 6 vezes 5, 30. Coloco 0 e vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que foram, 9. 6 vezes 1, 6. 690. Essa nós pintaremos de roxo. E a borboleta ficará colorida assim. Plano de estudos. Questão 1. Na rua Lopes Ferreira, as casas possuem uma sequência numérica. Observe a sequência abaixo com o número das casas. Marque a opção que indica os números que estão faltando para completar corretamente essa sequência. Opção correta, letra B, 230, 250, 270 e 290. Questão 2. Na aula de matemática, aprendemos a organizar os números no quadro de ordens. Observe os conjuntos abaixo e assinale a opção que contém o quadro de ordens que representa o resultado da operação abaixo. Se em um conjunto temos 12 elementos e no outro temos 19, fazemos a adição e podemos verificar que temos o total de 31. Opção correta, letra C. Questão 3. Observe a tirinha abaixo e faça o que se pede. 110, 111, 112. Como é que você consegue fazer isso? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, desisto. Tá, um dia eu conto para ele. Marque a opção que indica todos os números pares que aparecem nela. Opção correta, letra D. 2, 110 e 112. Questão 4. A brincadeira de pensar em um número fez sucesso com os alunos. Veja o número que cada criança pensou e marque a alternativa que corresponde ao antecessor e o sucessor do número que Isabel pensou. Isabel pensou no número 179. O seu antecessor é 178 e o sucessor é 180. Opção correta, letra B. Questão 5. O quadro abaixo está com a foto dos alunos inscritos na Olimpíada de Matemática. Observe e marque a opção que representa a criança que está na terceira posição. O aluno que está na terceira posição é o Rui. Opção correta, letra D. Questão 6. A turma de Lara plantou 311 sementes de alface e 212 sementes de espinafre. Quantas sementes
a turma plantou ao todo. Fazemos a adição e podemos verificar que a turma plantou ao todo 523 sementes. Opção correta, letra C. Questão 7. Após alguns meses, das 311 sementes de alface que foram plantadas pela turma de Lara, conseguiram colher 210 pés de alface. Quantas sementes de alface não se desenvolveram? Para descobrir, fazemos uma subtração e podemos verificar que não se desenvolveram 101 sementes. Opção correta, letra A. Questão 8. A turma de Lara resolveu vender alguns pés de alface e de espinafre para arrecadar dinheiro para um evento beneficente. A turma arrecadou R$ 150 na venda das verduras, porém precisam de R$ 275 para a organização do evento. Quantos reais faltam para completar o valor que precisam para a organização do evento? Fazemos a subtração entre o total que é necessário e o que já foi arrecadado e podemos verificar que faltam R$ 125 para completar o valor que precisam. Opção correta, letra B. Questão 9. Carlinhos utiliza materiais recicláveis para confeccionar objetos com seus amigos. Ele possui 272 garrafas PET vazias. Pegou 110 dessas garrafas. Quantas garrafas vazias ainda ficaram guardadas? Pegamos o total dessas garrafas e subtraímos daquelas que ele pegou. Então, podemos verificar que ficaram guardadas 162 garrafas. Opção correta, letra D. Questão 10. Além das garrafas, Carlinhos conseguiu arrecadar 240 tampinhas de garrafas PET e 159 CDs velhos. Quantas tampinhas e CDs Carlinhos conseguiu arrecadar ao todo? Então, vamos lá fazer a adição para descobrir esse total. Iremos somar 240 mais 159. E podemos verificar que Carlinhos conseguiu arrecadar 399 materiais. Opção correta, letra C.